Exatamente. A gente continua falando sobre essa suspensão da China para 4 frigoríficos de carne bovina brasileira, né? É isso mesmo. Assunto para o João Otávio Figueiredo, analista sênior da Data Agropecuária, que já está aqui conectado com a gente no telão. João, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia, Lília. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, amigos do canal Terra Viva. Bom, vamos lá, né? Atualizar aí como o mercado reagiu a essa suspensão da China, né? Houve, de fato, aí uma questão envolvendo, né, o mercado preocupado com isso, ou é algo que você considera passageiro, né? E uma outra pergunta, já aproveitando, China, falar do lockdown por lá, né? Como que você está vendo essa situação toda? Lília, exatamente. Realmente, a gente não pode excluir que existe uma preocupação importante agora. Esse comunicado veio no dia 11 de março, né? Começou com a planta de Morzolândia, com a planta bem expressiva de exportação do estado de Goiás. E quem fez esse comunicado foi a Administração Geral da Alfândega Chinesa, que alegou que tinha indícios de contaminação de Covid nas embalagens do produto exportado, que do ponto de vista sanitário não faz muito sentido, como especialistas comentaram anteriormente na matéria, mas o fato é que já tem uma pressão no preço da arroba no mercado aqui brasileiro já, porque realmente a precificação do boi hoje está muito lastreada nesse gado voltado para exportação. Então a arroba do boi gordo, que já chegou no dia 7 de março, nosso indicador GPB da Tagro, se cotará 352, ontem fechou a 320, então a gente já materializa uma queda de 8%, não só pelo fator China, né? A gente também acompanha que a China, junto a essa preocupação da suspensão das plantas, que a gente vai acompanhar os próximos passos, como é que isso vai se estender, mas tem um lockdown na China muito forte nesse momento também. Junto a isso, tem uma recuperação dos preços não, da produção de porcos na China, então fica uma questão aí para o mercado se a China vai continuar comprando no mesmo apetite que vinha comprando, né? Lembrando que os 3 primeiros meses desse ano, janeiro, fevereiro e março, a gente exportou acima de 150 mil toneladas e com o principal comprador quase 60% do destino dessa carne para a China, né? Então o mercado fica atento, não tem nenhuma situação de pânico nesse momento, igual a gente teve muito mais grave a crise que a gente teve em outubro do ano passado com a encefalopatia espongiforme bovina, né, que derrubou a arroba do boi para 257, então a gente teve uma queda de 8%, mas o mercado está estudando e vamos acompanhar os próximos passos, né? As principais associações de classe estão atuando nesse momento, são frigoríficos muito estruturados para poder sanar essas dúvidas. A gente espera que os embarques continuem de maneira tranquila. Oi, João, tudo bem? Bom dia novamente, aqui é o Pedro. É um prazer recebê-lo aqui no nosso Agromanhã. João, em relação à desvalorização, podemos dizer assim, do dólar em relação ao nosso real, tem dado algum norte para o nosso mercado? O que o mercado tem falado em relação a isso? Como é que o pecuarista está vendo esse índice aí? Pedro, exatamente, a gente realmente tem nesse momento, vamos dizer assim, no curto prazo, uma pressão de baixa no preço da arroba que já começa a se materializar, né? Os fatores que a gente elencou aqui são 4, tá? O primeiro deles é a apreciação do real frente ao dólar, que foi a moeda que mais apreciou em relação ao dólar esse ano, em comparação aos nossos principais concorrentes no mercado de exportação. Segundo, houve um alongamento das escalas por parte dos frigoríficos, né? Ou seja, conseguiram já programar melhor seus abates, porque na sazonalidade do ano é o momento que a gente tem uma oferta um pouquinho maior de gado, não está nenhum colosso a oferta de gado no Brasil, mas melhorou um pouco e permitiu que os frigoríficos alongassem um pouco a sua escala. Então isso dá um pouco de tranquilidade para os abates. Um terceiro ponto que eu acho que seja mais importante do dia de hoje, né, o lockdown na China, que preocupa bastante. Vamos ver como é que os chineses vão administrar essa crise da pandemia mais uma vez, que a gente acha que ela acabou, mas ela volta ainda. Então vamos ver como é que vai ser em termos de logística. A gente tem notícias de Xangai, que está com muitas complicações para entrega nos portos, então realmente esse é um ponto de atenção. E por quarto e último, não menos importante, o Brasil ainda está saindo de uma crise de pandemia, né? O poder de compra da população ainda está um pouco arrefecido. A gente vê que com um patamar de arroba desse acima de 300 prejudica bastante o consumo de carne bovina. A população brasileira está aí realmente tentando buscar suas atividades, retomar a taxa de emprego, mas ainda é um cenário de crise, né? Então vamos acompanhar os próximos passos, mas o fato é que nesse curto prazo a gente tem uma pressão na arroba, mas no segundo semestre a gente pode talvez ter um cenário um pouco mais construtivo, né? O preço de grãos estão bastante elevados, então a gente percebe e também torce bastante para que o mercado tenha um segundo semestre aí com preços positivos e que os embarques, principalmente de exportação, continuem operando de maneira normal.
Verdade. João, você comentou que o indicador, né, o índice GPB da Tagro, fechou ontem a R$ 320,68. Você mandou para a gente uma arte aqui, uma tela, um gráfico, mostrando essa tendência aí de pressão baixista que eu queria que a gente colocasse agora na tela. Nossa produção consegue colocar aqui para você comentar, né, essa pressão baixista aí que já vem se materializando. A gente está vivendo agora esse início de pressão baixista mesmo no mercado, né? E a gente vê aí uma tendência para forte queda, é isso? Sim, assim, enquanto é tão assim forte, né, o mercado estava andando de lado esse começo de ano em patamares elevados. A gente começa o ano com 337, né, esse indicador que a gente faz aí a coleta diária com os pecuaristas e também indústria, né, e chegou a um pico aí lá para o 7 de março de 352, muito puxado por esse mercado de exportação que começou o ano bem aquecido, né, a gente está aí com exportações superando bastante em volume e também em receita, né, com preços bem interessantes. E agora, com todos esses elementos que a gente comentou, a apreciação do real frente ao dólar, alongamento das escalas, lockdown na China, essa suspensão de plantas também importantes de exportação, a recuperação também do plantel de suínos na China e, por fim, esse poder de compra da população que está arrefecido já trouxe essa arroba aí uma queda de quase 8%, né? Saiu de 345, sexta-feira fechou 314 e ontem recuperou um pouco para 320. Então, o campo, nesse momento, está muito atento, monitorando como é que vai ser o comportamento da China. A gente não teve ontem, divulgado pelo SECEX, a exportações da segunda semana de abril, né? A gente estava na expectativa que esses dados fossem publicados, mas ainda não foram. Mas, até o momento, essa suspensão das plantas não trouxe no campo, assim, vamos dizer, uma preocupação nos números de exportação, né? Porque isso tem um delay, né? Muitos embarques já estavam programados, muitas carnes já estavam chegando na China. Então, por enquanto, a gente está estudando, vamos ver os próximos passos, mas, como vocês estão vendo no gráfico aí, já caiu um pouco o preço da arroba e vamos ver se isso pode atingir patamares de piso mais baixo ou a gente pode recuperar esse mercado, que a gente espera que isso seja rapidamente dissolvido, né? Esse problema com essas plantas que estão aí sendo suspensas, a gente possa ter patamares de arroba aí em patamares que deixam margens interessantes tanto para a indústria quanto para o pecuarista. João, antes da gente encerrar, eu estava vendo o último boletim do IMEA, apontando que teve um abate, né, grande, que cresceu o abate lá no Mato Grosso. Em relação às fêmeas, teve uma alta expressiva. Essa tendência de abate de fêmeas vai aumentar daqui para frente? A minha pergunta é em relação que no passado recente tivemos um abate muito grande de fêmeas, isso acabou até mesmo resvalando bem no mercado, né? Nós tivemos aí uns bons anos aí em recuperação. Essa tendência pode acontecer? Como é que você avalia esse cenário? Pedro, é muito boa essa pergunta, né? Uma pergunta que o mercado tem debatido bastante em relação ao chamado ciclo pecuário, né? A gente vê que o Mato Grosso apresentou dados de elevação no abate de fêmea. Isso tem alguns elementos que compõem isso, né? Primeiro, a gente tem algum descarte agora de algumas vacas que não foram emprenhadas, né, para o ciclo do confinamento nesse momento, e também tem mais especificidade no mercado nesse momento, está se tendo uma valorização muito expressiva de novilhas pesadas, que são para exportação, e também para o mercado interno mais gourmet aqui. Então, a gente teve no nosso aplicativo, o GPB da Tagro, registros de novilhas sendo abatidas acima de preço da arroba do boi gordo, que não é muito corriqueiro, mas o mercado internacional, que é mais exigente em termos de acabamento de carne, e esse mercado gourmet também que atende aqui muitos boutiques de carne no Brasil, estão pagando mais por novilha, tá, pesada. Então, realmente, está tendo uma valorização interessante de novilha e que, no fundo, isso bagunça bastante a análise da gente como é que está esse ciclo pecuário. Se ele está ao fim, se ele está começando. Então, realmente, tem muito debate, mas, de fato, o dado que você trouxe do IMEA também dialoga com o nosso aqui, está tendo uma elevação aí no abate de fêmeas no Brasil esse ano, um pouco por causa do descarte de algumas vacas e um pouco para a valorização das novilhas pesadas também. Tá certo, João. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Agromanhã, trazendo para a gente um panorama completo, né, em relação aos dados compilados pelo GBP da Tagro, esse aplicativo tão interessante que tem aí, que traz informações do mercado para todo o segmento. Muito obrigado pela sua participação. Tenha um excelente produtivo dia. Até a próxima.